Muito bom dia aos amigos, às amigas. Sejam bem-vindos ao canal do Elvis Presley. E hoje o nosso projeto audiobook do livro Elvis e Eu prossegue no capítulo 25. Antes de passar o capítulo para os amigos, vamos lembrar que Elvis nasceu nos anos 30, no sul dos Estados Unidos, um sul segregado, onde o homem branco, tão pobre quanto a sua família, que ia morar na região em que eles moravam, eram tidos como lixo branco. Essa era a denominação que era dada ao homem branco que morava nas condições e no lugar que Elvis morava. A casa onde Elvis nasceu é chamada de Casa Espingarda, porque a casa praticamente era um corredor. E por que o nome espingarda? Porque se você pegasse uma espingarda e desse um tiro na porta da frente, através da porta da frente, essa bala percorreria todo o seu caminho e sairia pela porta dos fundos, sem atingir uma parede sequer. Então, por isso, recebeu esse tipo de casa, recebeu esse apelido, Casa Espingarda. Bom, por que eu estou contando tudo isso? Porque para você conseguir registrar o quanto Elvis nasceu em condições humildes. De repente, 20 anos depois, Elvis se torna uma pessoa muito respeitada, uma pessoa que, bastando fazer assim, o desejo que o dinheiro podia comprar estaria ao seu alcance. Isso transformou na cabeça de Elvis em um problema. Por quê? Ele não conseguia entender, as coisas aconteceram de certa forma muito rápido, e quando ele se deu conta, ele era uma pessoa que estava numa posição invejável. A sua criação cristã, e como ele era temente a Deus, e como ele não era alheio às coisas que aconteciam no mundo, ele não estava vivendo apenas na sua bolha, ele conseguia ver tudo que de ruim que acontece no mundo. Então ele sofria muito, como Priscila vai dizer neste capítulo. E ele estava sempre em busca de respostas do porquê ele foi escolhido para estar nessa posição tão privilegiada. E ele se indagava o que Deus queria com isso, o que Deus queria dele. Ele não se sentia confortável apenas desfrutando do que a vida lhe deu, e seu talento também. Então ele sempre achava que Deus queria algo, e ele precisava descobrir o que Deus queria dele, para ele contribuir para o mundo ser um lugar melhor. Basicamente, tenha em mente essas coisas que eu disse, quando você, a partir de agora, ouvir o que diz Priscila. Amigos, eu volto no final com os recadinhos dos amigos e também respondendo perguntas. Capítulo 25. Em abril de 1964, Larry Geller foi contratado para substituir o barbeiro de Elvis, Sal Orfice. Não podíamos imaginar na ocasião que o novo relacionamento não apenas acarretaria uma mudança drástica em Elvis, mas também criaria tensão, ciúme e medo no grupo. Eu estava em Memphis quando ele conheceu Larry, mas soube de tudo a seu respeito através de nossas conversas telefônicas noturnas. O entusiasmo de Elvis por seu novo amigo era contagiante. "Você não vai acreditar no cara, Sonny", disse ele. "Larry sabe mais sobre o mundo espiritual
do que todos os pregadores, padres católicos e fanáticos religiosos juntos. Temos discussões que se prolongam por horas, falando sobre os grandes mestres e o propósito da minha presença neste mundo. Estou convidando-o para ir para Graceland. Ele vai aprofundar o seu desenvolvimento espiritual. Quando Larry e a esposa Steve Geller se juntaram a nós, fiquei surpresa ao descobrir que eram jovens e atraentes. Ele era jovial e gentil. Ela era doce, tranquila e retraída. Contudo, muitos do grupo, inclusive eu, ficaram desconfiados. Todos estávamos ameaçados pelo envolvimento de Elvis com Larry. Estava afastando-o de nós. Parecia que Elvis estava sempre apartado, lendo livros esotéricos ou absorvido em conversas com Larry sobre o plano de Deus para o universo. Elvis descobriu que havia muitos grandes mestres além de Jesus. Havia Buda, Maomé, Moisés e outros, escolhidos por Deus para servirem a um propósito. O que eu testemunhava agora em Elvis era o afloramento da parte de sua natureza ansiosa por respostas para todas as questões fundamentais da vida. Ele perguntou a Larry por que, entre todas as pessoas do universo, fora escolhido para influenciar milhões de almas. Instalado nessa posição singular, como ele podia contribuir para salvar um mundo assoberbado pela fome, doença e pobreza? E, antes de mais nada, por que havia tanto sofrimento humano? E por que ele não era feliz, quando tinha mais do que qualquer um podia querer? Achava que estava faltando alguma coisa em sua vida. Através da percepção de Larry, ele esperava encontrar o caminho que o levaria às respostas. Elvis estava ansioso que todos nós, especialmente eu, absorvêssemos o conhecimento que ele estava consumindo. Feliz em partilhar tudo, exatamente como fizera com as análises da Bíblia em Los Angeles, ele lia para nós por horas a fio, distribuindo os livros que julgava que nos interessariam. Anunciou que eu teria de acompanhá-lo na busca das respostas para o universo, a fim de que pudéssemos nos tornar perfeitas almas irmãs. Para ajudar-me, ele deu-me vários livros, inclusive A Iniciação do Mundo, de Vira Stanley Adler. Ele sugeriu que eu assistisse às conferências do filósofo e autor metafísico Manly P. Hall. Foi o que fiz. Achei que as conferências eram difíceis de compreender e penosas de suportar, mas consegui sobreviver, com a esperança de que isto também vai passar. Depois, Elvis interessou-se pelo livro dos números baixeiro, que definia as características das personalidades das pessoas de acordo com o dia do mês em que haviam nascido. A fim de descobrir quem era compatível com quem, Elvis calculou os números dos dias de nascimento de todos no grupo. Fiquei apavorada, rezando para que meu número fosse 6, 7 ou 8, a fim de ser compatível com Elvis, que era 8. Felizmente, meu número combinava com o dele. Embora eu estivesse me esforçando para ser a alma irmã de Elvis,
e sutilmente me tornasse cada vez mais consciente de mim mesma como um ser espiritual, meu coração ansiava pelas próprias tentações que ele se empenhava em dominar. Enquanto eu esperava pacientemente em Graceland por suas voltas, planejando interlúdios românticos, Elvis tentava superar as tentações do mundo e estava convencido de que passava por um período de purificação física e espiritual. Quaisquer tentações sexuais eram contra tudo o que ele estava buscando e não desejava me trair, a garota que o esperava em casa, preparando-se para ser sua esposa. Elvis sentia-se culpado e confuso por sua reação natural aos avanços femininos e creio que esse era o seu maior medo no casamento. Ele me amava e queria muito ser-me fiel, mas nunca teve certeza de que poderia resistir às tentações. Era uma batalha persistente e ele chegou a um ponto em que estava convencido de que deveria resistir até a mim. Uma noite, antes de deitarmos, ele disse: Cilla, você terá que ser muito compreensiva nas próximas semanas ou por quanto tempo mais for necessário. Sinto que devo me afastar das tentações do sexo. Mas por quê? E por que comigo? Ele estava absolutamente solene. Temos que controlar nossos desejos, a fim de podermos nos controlar. Se pudermos controlar o sexo, então poderemos dominar todos os outros desejos. Quando deitamos, ele tomou a sua dose habitual de pílulas para dormir, entregou a minha e depois, lutando contra a sonolência, colocou-se a ler seus livros metafísicos. Como sua alma irmã, eu deveria procurar as respostas tão fervorosamente quanto ele, mas não suportava ler os livros empolados que nos cercavam na cama todas as noites. De modo geral, 5 minutos depois de abrir já estava profundamente adormecida. Irritado com meu desinteresse óbvio, Elvis me acordava para partilhar uma passagem profunda. Se eu manifestasse o menor protesto, ele dizia: as coisas entre nós nunca darão certo, Cilla, porque você não demonstra o menor interesse por mim ou minha filosofia. E depois ele acrescentava incisivo: há mulheres por aí que gostariam de partilhar essas coisas comigo. Confrontada com essa ameaça, eu me forçava a sentar na cama e tentava ler a passagem. As letras se embaralhavam diante de meus olhos borradas. Eu queria partilhar com ele inspirações românticas e não religiosas. Tentava me aconchegar contra ele ao máximo possível, sentindo o calor de seu corpo. Ele me mandava sentar direito e escutar. Lia outro trecho, repetindo-o várias vezes para ter certeza de que eu aprendia o seu significado. Uma noite, perdi o controle e comecei a gritar: não aguento mais, não quero ouvir mais nada, estou cansada de sua voz falando interminavelmente, está me levando à loucura. Eu estava histérica, puxando os cabelos como uma mulher desvairada. O que você está vendo, Elvis? Vamos, responda. O que você está vendo? Ele fitou-me, os olhos parcialmente fechados. Uma louca delirante, respondeu a voz meio engrolada por causa das pílulas para dormir. Fiquei de joelhos ao seu lado, gritando: Não, Elvis, não é uma louca, mas sim uma mulher que precisa fazer amor e se sentir desejada por seu homem. Elvis,
Você pode ter seus livros e a mim também. Por favor, não me faça suplicar. Juro que preciso de você e quero você. Quando eu concluí a tirada, tudo o que podia ouvir era o som suave de música gospel tocando no rádio. Olhei para Elvis. Ele mergulhara num sono profundo. Final do capítulo 25. Olá novamente. E o primeiro recadinho é de Rosângela Fonseca. Oi, Vince. Boa noite. Eu amo Elvis. Para mim, não vai haver outro. Adoro o seu canal. Já estou viciada em assistir os vídeos. Já fico esperando o próximo. Nos diga, esse livro que eles escreveram só fala mal de Elvis? Ou algum momento eles falam bem? Gostaria de saber. Obrigada, Elvis Forever. Então ela faz esse comentário no vídeo 430, Dois Chapas de Elvis. E ela se refere a este livro aqui, que os guarda-costas de Elvis, quando Elvis demitiu-os, ficaram muito magoados. Por exemplo, Red West era um amigo desde a época do colégio, e eles ficaram magoados e escreveram este livro, que na época que esse livro saiu 1 mês e 4 dias antes da morte de Elvis. Elvis teve conhecimento de todo o conteúdo do livro. As histórias aqui contadas, na época, chocaram as pessoas, porque até então a vida de Elvis era muito, muito fechada. A vida particular de Elvis era muito fechada. Então aqui eles contam, por exemplo, vocês já viram no audiobook aqui, que Elvis visitava necrotérios. E, óbvio, como eles estavam magoados, as histórias todas aqui têm assim um tom de chacota, mas eu consigo entender. Elvis, quando visitava um necrotério, é porque a vida dele foi alçada a tantas ilusões que às vezes ele não queria perder o contato com a realidade da vida, né? Estamos vivendo e estamos seguindo rumo à morte, né? Óbvio que não devemos pensar nisso durante a vida, devemos vivê-la, mas ela está sempre espreitando. Então eu acredito que por isso Elvis, e foi o que ele disse mesmo para Priscila, né? Mantém os pés no chão. Outras histórias sobre armas, sobre Elvis dar tiros a esmo. Também o vício em remédios. São coisas que hoje não são novidades. Então este livro chocou muito na época por causa disso. Agora, eu confesso que um livro que me chocou muito mais foi este livro aqui, do Dr. Nick, mas não porque ele conta a história do Elvis e faz um sensacionalismo. Pelo contrário, ele, como médico particular de Elvis, ele conta a luta que ele abraçou, né, para tentar livrar Elvis das drogas. Ao mesmo tempo que ele receitava, né, remédios para o Elvis, mas Elvis também tinha outras conexões, tinha outros médicos, e ele tentava, segundo ele conta no livro, implementar um tratamento para o Elvis, mas quando você lê o livro, você vê que é bastante complicado. Houve algumas internações com o intuito de tentar fazer Elvis largar os remédios que ele tomava de forma abusiva. Mas você vai ficando angustiado porque você, ao decorrer das páginas do livro, você vai vendo que Elvis vai perder a batalha. Um livro que me deixou muito, muito angustiado também foi este aqui, de Keith Richards, o guitarrista do Rolling Stones, mas ele venceu.
mas são também, mas ele conta a história dele de forma magistral. É um livro que me deixou angustiado, mas ao mesmo tempo era um livro que a cada momento livre que eu tinha, eu li, eu devorei esse livro. Inclusive eu recomendo porque é uma leitura fascinante. Ele conta a história da vida dele, mas eu tenho a impressão que é como se ele estivesse sentado numa cadeira aqui, e um cara muito bom de contar a história, a leitura flui muito bem. Mas você também fica angustiado com tantas internações por causa de drogas. Mas aqui, além de drogas lícitas, também há drogas ilícitas. Mas Keith Richards conseguiu vencer e ele é vivo até hoje. Agora, tanto no livro dos guarda-costas como no livro do Dr. Nick, todas as histórias estão ditas nesta biografia, nesses 2 volumes, do aclamado biógrafo Peter Guralnick. Então, às vezes, a história ela pode parecer um pouco pior, dependendo do sarcasmo que ela é contada, como foi no caso do livro dos guarda-costas, também como é o caso de alguns textos, não todos, mas alguns textos do livro de Albert Goldman. Por isso que esse livro, o do Albert Goldman, ele é odiado pelas pessoas, mas quando eu tive acesso ao livro e li o livro inteiro, existem capítulos maravilhosos onde não há sarcasmo, onde Goldman conta a história da Sun Records, conta a história das rádios que Elvis ouvia e os primeiros anos de Elvis em detalhes. E óbvio, ele conta tudo, ele não passa um pano, e ele tem uma escrita às vezes um tanto quanto ácida, então as pessoas têm assim o impulso de dizer, não, isto não é verdade. Mas você encontra as mesmas histórias, tanto no livro de... Inclusive essas biografias que eu mostrei, de Peter Guralnick, né? Esta primeira parte conta o início de Elvis, né? Até o exército, e essa daqui ela vai levar-nos da volta de Elvis, quando ele dá baixa no exército, até o seu último dia de vida. Ok, então respondendo então a sua pergunta, eles não falam mal, eles contam as histórias, mas como eu disse, às vezes você pode contar uma história e debochar daquela situação, e você pode ter a sensibilidade de entender o porquê daquela situação. Mais um recadinho, Leda Marie, o mais lindo intérprete. Amo amar o Elvis. Amo as músicas dele, tanto rock como românticas. Ele cantava e encantava. Comentário feito no vídeo 431. Afinal, Elvis Presley era ou não era um compositor? Fernanda Nutri, no mesmo vídeo 431. Boa noite, Vince. Viajo nas histórias contadas por você. É muito massa saber das mínimas coisas do rei Elvis Presley. E também no vídeo 431 temos André Cardoso. Prezado Vince, você está sendo meu amigo de quarentena. Nos idos de 1980, minha família veio para a capital e neste mesmo ano eu assisti várias sessões de cinema. E muitas no mesmo dia de Elvis não morreu. E em 1982, de Elvis, o ídolo imortal. Tive vários dos discos que você apresentou e reconheço todas as revistas sobre Elvis lançadas nos anos 80. Ok? Muito obrigado a todos os amigos. Esta semana, se der, eu ainda faço mais um vídeo. Por hora, Elvis Forever.